Oi galera, em maio desse ano de 2022, o mundo começou a registrar vários casos de varíola dos macacos fora do continente africano. E no dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde decidiu contrariar seu painel de consultoria e anunciou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Mas o que essa decisão contraditória quer dizer? Como funciona a OMS, afinal? E o que essa classificação de emergência significa? Fiquem de boas, que hoje vamos saber como funcionam as decisões da OMS e entender essa discordância histórica na classificação de emergência da varíola dos macacos. Cheguei mais! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e nesse vídeo vamos entender o funcionamento da OMS e saber o que significa a declaração de emergência sobre a varíola dos macacos, para que a gente fique bem informado a respeito dessa doença. Mas antes de iniciar esse assunto super importante, já se inscreva no canal para ajudar ainda mais a divulgação da ciência na internet. Também curtam o vídeo e compartilhem em todas as redes para todas as pessoas que precisam ficar informadas dos assuntos científicos mais atuais no mundo. Agradeço de coração. Para iniciar o vídeo, vamos entender um pouco a situação atual da varíola dos macacos. Até o início desse mês de agosto, mais de 90 países que não tinham endemia dessa doença registraram infecções, e o número de casos confirmados fora de regiões endêmicas já está perto dos 35 mil, sendo que cerca de 10 resultaram em óbito. No Brasil, já foram confirmados quase 2.500 casos, sendo a maioria no estado de São Paulo, e o único óbito confirmado foi no estado de Minas Gerais. Nesse gráfico, podemos ver que a média semanal de casos confirmados estava crescendo desde maio no mundo, e cerca de uma semana depois que a OMS declarou a doença como emergência, essa média parece estar estabilizando. Esperamos que esses números comecem a diminuir rapidamente. Um ponto importante de ser mencionado é que a decisão de colocar a varíola dos macacos como emergência internacional foi feita contrariando o Comitê de Conselho da OMS, e é a primeira vez na história que isso acontece. Para tentar entender essa discordância, vamos ver a origem da OMS e como ela funciona nesses casos. A Organização Mundial da Saúde é uma das 15 agências especialistas da Organização das Nações Unidas. Como exemplo, outras agências bem conhecidas são o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e a Unesco, que está envolvida em atividades de educação, ciência e cultura em todo o mundo. A ONU foi fundada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, para tentar manter a paz e o fluxo de informações entre seus países membros e o restante do mundo. E a OMS foi fundada 3 anos depois, em 1948, com o objetivo de facilitar a comunicação das diferentes autoridades de saúde no planeta. No caso, os dados epidemiológicos de praticamente todas as doenças de todos os países são coletados e analisados pela organização, e tornados públicos para que o mundo saiba o que está acontecendo em diferentes locais. Além disso, especialistas escutam esses dados e desenvolvem estratégias de combate contra problemas de saúde pública, sendo que essas estratégias são apresentadas como sugestões para que todos os países controlem doenças. E foi com base nesses dados e informações que, em 1969, a OMS criou um documento chamado Regulamento de Saúde Internacional, que estabelece algumas regras para a contribuição dos países em relação aos dados de saúde pública, permitindo que a OMS sirva como uma espécie de agência de vigilância de saúde global. Mas no início do século XXI, essa vigilância global se mostrou não ser o suficiente. No caso, os surtos de SARS-CoV-1 entre 2002 e 2004 mostraram que o mundo precisava de medidas mais fortes e inteligentes para controlar doenças. Assim, as regras do Regulamento de Saúde Internacional foram atualizadas. Em 2005, um documento com inúmeras diretrizes foi escrito e aprovado em 2007. Esse documento conta com o apoio de quase 200 nações e tem regras para que a OMS classifique certas doenças como emergência de saúde pública de preocupação internacional, que hoje em dia é o alerta máximo de saúde pública que o mundo pode adotar para combater doenças. Desde então, esse documento de 2005 tem sido importante para controlar várias ameaças biológicas. Tanto é que logo em seguida, já em 2009, esse documento foi acionado pela primeira vez para declarar a gripe suína como emergência de saúde pública de preocupação internacional. Apenas para recordar, esse vírus da gripe começou a ser transmitido na América do Norte e se espalhou por todo o mundo. Ao todo, esse estado de emergência foi acionado 7 vezes desde que foi criado. As outras vezes foram com os casos de poliomielite, que começaram em 2014, na Ásia e na África, e perduram até hoje. Também em 2014, foi com os surtos de ebola na África, Europa e Estados Unidos. Mais tarde, foi com o Zika vírus, que se espalhou principalmente na América em 2016. O estado de emergência foi acionado novamente para o ebola
entre 2018 e 2020, após surtos na África. Mais recentemente, a declaração foi feita para o SARS-CoV-2 em 2020 e continua ativa até hoje, já que todos os países ainda são afetados de alguma forma. Em julho desse ano de 2022, tivemos a varíola dos macacos, que já afeta todos os continentes. Para decidir se uma doença deve ser considerada uma emergência, a OMS forma um comitê de especialistas para que eles aconselhem a organização. Esse comitê é formado de forma específica para cada doença, permitindo escolher pessoas que estejam trabalhando com a doença em pauta. E como esse vídeo se refere à varíola dos macacos, vamos olhar com mais detalhes o que aconteceu nessa decisão. Em maio, uma reunião interna com a OMS e especialistas foi feita, onde foi concluído que a doença não tinha alto impacto na sociedade e que os países afetados tinham plenas condições de contê-la. Por isso, foram feitas apenas estratégias para informar a população e as unidades de saúde. Porém, os casos não pararam de subir. Vendo isso, a OMS montou o Comitê de Aconselhamento para a Emergência e convocou uma reunião mais séria para decidir se a doença deveria ser considerada uma emergência internacional ou não. Nessa reunião, a conclusão do comitê foi de que, novamente, a doença não representava importância internacional. Decisão essa que foi respeitada pela OMS. A conclusão também estabeleceu uma série de planos para reduzir o estigma e possível racismo gerado pela frequência da doença na população negra e homossexual. Esses planos envolviam, por exemplo, trocar o nome da doença, mas não houveram progressos nesse ponto. Mesmo depois dessa reunião, de novo, os casos continuavam subindo, até que no dia 23 de julho, outra reunião foi convocada e foi nela que a discordância histórica aconteceu. Dos 15 membros do comitê, 9 eram contra a declaração de emergência e 6 eram a favor. Como não houve unanimidade na reunião, o diretor-chefe da OMS optou por contrariar a maioria e declarou a varíola dos macacos como emergência internacional, sendo a primeira vez na história que a decisão da OMS contraria o painel de conselheiros. Com isso, todos os países devem intensificar a vigilância sobre os casos de varíola dos macacos, bem como informar a população a respeito da doença e investir em estratégias de prevenção e tratamento. No Brasil, o Ministério da Saúde vem monitorando a doença desde antes do anúncio de emergência, e agora aumentou ainda mais os esforços para aplicar testes diagnósticos nas unidades de saúde e adquirir informações epidemiológicas. Outras medidas também foram adotadas, como publicar orientações para médicos e para as populações de risco. Iniciar o processo de compra das vacinas para caso seja necessário iniciar uma campanha de vacinação. Em um vídeo anterior, mencionamos os tipos de vacinas existentes. Recomendo que vocês assistam para ficarem ainda mais informados. Mas no momento, o mundo está em falta delas, já que a produção não era tão necessária antes. Por isso, ainda será necessário elaborar uma estratégia de distribuição das doses, caso seja preciso. Esperamos que esse impasse seja resolvido em breve. Então, pessoal, a decisão da OMS em tornar a varíola dos macacos uma emergência internacional foi correta, já que a doença cumpre praticamente todos os requisitos de uma emergência. Porém, parece que as questões sociais da doença, como o estigma contra homossexuais e possível racismo, atrasaram essa decisão. Vamos ver esses aspectos sociais em um outro vídeo. Por agora, com as medidas de emergência, esperamos que a doença possa ser controlada e que os casos não aumentem drasticamente. Mas uma coisa que tem que aumentar drasticamente é a participação de vocês aqui no canal. Então já curtam o vídeo e se inscrevam se ainda não forem inscritos. Isso ajuda muito a divulgação de informações importantes como essas e nos mantém motivados para trazer o conteúdo mais atual da ciência no mundo. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.